Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo, 16 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para esse domingo, separei para vocês 12 palpites com duas opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nesse sábado, 15 de outubro, separei para vocês uma lista de palpites para você montar seu bilhete pronto. Batemos aqui em grande maioria. Pegamos Frankfurt e Bayer Leverkusen, ambas marcam bateu. Leipzig e Hertha Berlim, over 1,5 bateu. Goiás com empate foi adiado. Valência e Elche, over 1,5 bateu. Tottenham e Everton, over 1,5 bateu. Gorica e Hajduk terminou 1-0 para a equipe do Hajduk, não batemos o over 1,5. E Rosenborg para venceu. Batemos aqui em grande maioria. Foram 7 palpites, um jogo adiado, 5 wins e 1 red. Pegamos aqui para vocês uma tripla de over 1,5, Tottenham e Everton bateu, over 1,5, Fortuna Düsseldorf e Nuremberg bateu. Infelizmente, Leicester e Crystal Palace ficou no 0-0, não batemos aqui essa tripla de over. Pegamos aqui para vocês uma duplinha de ambas marcam, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen bateu, ambas marcam. E Áustria-Viena, Áustria Klagenfurt e Lask Linz bateu e se ambas marcam. Essa duplinha de ambas girou um odd de 2,35. Simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$235. Pegamos aqui para vocês uma tripla de back. O jogo do Goiás foi adiado. Rosenborg venceu. E Valência ficou no empate e não batemos aqui essa tripla de back. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá, faça o cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá e faça o cadastro. Passo aqui para vocês os resultados dos palpites dessa última sexta-feira, 14 de outubro. Não tive o tempo de passar para vocês. Pegamos aqui numa tripla de over 1,5, Greuther e Rostock bateu. Over 1,5, Schalke 04 e Hoffenheim bateu. E over 1,5, Strasbourg e Lille bateu. Essa tripla de over gerou um odd de 1,92. Simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$192. Pegamos aqui para vocês uma duplinha. Over 1,5, Náutico e Novo Horizontino bateu. E infelizmente Vila Nova e Cruzeiro não bateu over 1,5. Pegamos aqui para vocês 7 palpites nessa sexta-feira, 14 de outubro. Batemos todos eles 100% acertos. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonepalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elone Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 16 de outubro. Começando na partida entre Inter de Milão e Salernitana pelo campeonato italiano. A Inter é o 8º colocado com 15 pontos em 9 jogos, marcou 16 e sofreu 14, tem um saldo positivo de 2. A Salernitana é o 12º colocado com 10 pontos em 9 jogos, marcou 12 e sofreu 14, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da Inter, 23 vitórias e 2 derrotas. A Salernitana, jogando fora de casa, empatou 4 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, a Inter venceu jogando em casa por 5-0. A odd está marcando aqui a 1,30 para a equipe da Inter. Vou deixar aqui para vocês, Inter para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela Premier League, na partida entre Aston Villa e Chelsea. Na classificação,
O Chelsea é o quarto colocado com 16 pontos em 8 jogos, marcou 13 e sofreu 10, tem um saldo positivo de 3. O Aston Villa é o 16º colocado com 9 pontos em 9 jogos, marcou 7 e sofreu 11, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Aston Villa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Chelsea, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Chelsea venceu fora de casa por 3-1. A odd está marcando aqui a 4.50 para a equipe da casa, 1.80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5, como segunda opção de aposta, Chelsea com empate. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Lazio e Udinese. Na classificação, a Lazio é o terceiro colocado com 20 pontos em 9 jogos, marcou 21 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 16. A Udinese é o quarto colocado com 20 pontos em 9 jogos, marcou 19 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa da Lazio, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A Udinese, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando aqui a 2.15 para a equipe da casa, 3.30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da Lazio, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A Udinese, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 1,5. Agora o clássico pela La Liga da partida entre Real Madrid e Barcelona. Na classificação, o Barcelona é o líder com 22 pontos em 8 jogos, marcou 20 e sofreu apenas um gol, tem um saldo positivo de 19. O Real Madrid é o segundo colocado com 22 pontos em 8 jogos, marcou 19 e sofreu 7 gols, tem um saldo positivo de 12. Nos últimos 5 jogos em casa do Real, vem de 4 vitórias e um empate. O Barcelona, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Barcelona venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.25 para a equipe da casa, 2.90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de casa com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols over 1,5. Agora pelo campeonato holandês, na partida entre Alkmaar e Feyenoord. Na classificação, o Alkmaar é o líder com 23 pontos em 9 jogos, marcou 19 e sofreu 7, tem um saldo positivo de 12. O Feyenoord é o quarto colocado com 20 pontos em 9 jogos, marcou 23 e sofreu 10, tem um saldo positivo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Alkmaar, vem de 3 vitórias e 2 empates. O Feyenoord, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Alkmaar venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2.45 para a equipe da casa, 2.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Alkmaar, bateu ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 2,5. Agora pela Bundesliga, na partida entre Union Berlin e Borussia Dortmund. Na classificação, Union Berlin é o líder com 20 pontos em 9 jogos, marcou 16 e sofreu 6 gols, tem um saldo positivo de 10. O Borussia Dortmund é o sétimo colocado com 16 pontos em 9 jogos, marcou 13 e sofreu 12 e tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Lyon, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Borussia Dortmund, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Dortmund venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 2.90 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. O Union Berlin, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 2 oportunidades.
E Borussia Dortmund, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 1,5. Agora pela Premier League, na partida entre Liverpool e Manchester City. Na classificação, o City é o segundo colocado com 23 pontos em 9 jogos, marcou 33 gols e sofreu 9, tem um saldo positivo de 24. O Liverpool é o 11º colocado com 10 pontos em 8 jogos, marcou 20 gols e sofreu 12, tem um saldo positivo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Liverpool, vem de 4 vitórias e um empate. O Manchester City, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Liverpool venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando a 3,75 para a equipe da casa, 1,85 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, em jogos diretos, bateu ambas marcam em todos os jogos. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols over 2,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Napoli e Bolonha. Na classificação, a Napoli é o segundo colocado com 23 pontos em 9 jogos, marcou 22 e sofreu 7 gols, tem um saldo positivo de 15. O Bolonha é o 17º colocado com 7 pontos em 9 jogos, marcou 8 e sofreu 14, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa da Napoli, vem de 4 vitórias seguidas. O Bolonha, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, a Napoli venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando a 1,25 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês Napoli para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar na linha de gols over 2,5. Agora pelo campeonato norueguês, na partida entre Lillestrøm e Molde. Na classificação, o Molde é o líder com 63 pontos em 25 jogos, marcou 60 e sofreu 21 gols, tem um saldo positivo de 39. O Lillestrøm é o quarto colocado com 47 pontos em 25 jogos, marcou 44 e sofreu 28 gols, tem um saldo positivo de 16. Nos últimos 5 jogos em casa do Lillestrøm, vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. O Molde, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Lillestrøm venceu jogando fora de casa por 2-1. As odds estão marcando a 2,75 para a equipe da casa, 2,37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Molde com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 1,5. Agora pelo campeonato holandês, na partida entre Ajax e Excelsior. Na classificação, o Ajax é o segundo colocado com 22 pontos em 9 jogos, marcou 27 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 19. O Excelsior é o 12º colocado com 10 pontos em 9 jogos, marcou 11 e sofreu 20 gols, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Ajax, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do Excelsior, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Ajax venceu jogando em casa por 6-2. As odds estão marcando a 1,05 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês de Ajax over 2,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui um handicap -1 para o Ajax vencer com 2 gols de diferença. Agora pela La Liga, na partida entre Betis e Almeria. Na classificação, o Betis é o quinto colocado com 16 pontos em 8 jogos, marcou 10 gols e sofreu 5, tem um saldo positivo de 5. O Almeria é o 17º colocado com 7 pontos em 8 jogos, marcou 7 e sofreu 12, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Betis, vem de um empate e 4 vitórias. O Almeria, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4. No último encontro marcado entre as equipes, o Almeria venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando a 1,57 para a equipe da casa, 5,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Betis para vencer.
E passando para a próxima e última tip, na partida entre Atlético Paranaense e Coritiba. Na classificação, o Atlético Paranaense é o sexto colocado com 48 pontos, em 31 jogos marcou 37 e sofreu 36, tem um saldo positivo de 1. O Coritiba é o 15º colocado com 34 pontos, em 30 jogos marcou 31 e sofreu 48, tem um saldo negativo de 17. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético Paranaense, empatou 2 e venceu 3. O Coritiba jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, 25 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, o Atlético Paranaense venceu jogando fora de casa por 1-0. As odds estão marcando a 1,70 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de Atlético para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 1,5. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse domingo. Peguei aqui para vocês na tripla de Beck, Napoli para vencer, Inter para vencer e Real Madrid com empate. Essa tripla gerou um odd de 12,27, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$227. Pegamos aqui para vocês uma tripla de over 1,5, Real Betis e Almeria, over 1,5, Real Madrid e Barcelona, over 1,5, e União Berlim e Borussia Dortmund, over 1,5. Essa tripla gerou um odd de 1,95, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$195. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!